A maioria das pessoas falha na vida por medo do que as outras pessoas vão pensar. Vivem sob a narrativa de outras pessoas. Eu era assim por muito tempo, achando que eu nunca tinha autoridade suficiente, nunca estava pronto, vendo outras pessoas tomando as oportunidades que eu queria ter. Sentia a síndrome do impostor, que é muito comum quando a sua competência é maior do que sua confiança. Você sente que você nunca está pronto para começar. Medo de julgamento, eu ficava preocupado quando as pessoas na faculdade de medicina, alguém não gostava de mim, ou tinha medo de fazer o que eu realmente queria fazer. E as pessoas vão pensar que você nunca está pronto, vão fazer você pensar também que você nunca está pronto. É o conceito do balde de caranguejo, é por causa da dissonância cognitiva, é o mesmo motivo que faz as pessoas tentarem te convencer de usar uma droga, por exemplo, porque às vezes elas estão usando, sabem que não faz bem para elas, o conforto, conformação social não deixa de ser uma dopamina barata, então é uma forma de droga, de certa forma. E aí, como a pessoa está naquele círculo de fofoca, de julgamento dos outros, de auto-julgamento, ela vai te convencer a ficar naquilo também. É o conceito do balde de caranguejo. Se você tem um balde de caranguejo e algum caranguejo tenta fugir, os outros vão puxar ele para baixo, você não precisa colocar uma tampa no balde. Então eu vou te contar nesse vídeo como eu fiz para driblar isso e fazer o que eu sempre quis fazer, eu sempre quis ser youtuber. E eu comecei pelo Instagram fazendo os reels, faço até hoje, não sabia como que eu ia chegar aqui, mas fui tomando coragem, e nesse momento agora tomando coragem, gravando esse vídeo aqui na gringa, cheio de gente olhando, não entendo direito o que eu estou fazendo, mas é isso, eu quero passar a mensagem, tenho um propósito, né? E esse é um dos principais pontos, um dos primeiros pontos é quando você sente que você está servindo, que as pessoas precisam da sua ajuda, isso dá uma dopamina muito mais sustentada, né? O tônus de dopamina, eu falei aqui nos últimos vídeos, você está acompanhando os vídeos, já sabe disso, então não vou repetir. Mas basicamente a ideia é essa, né? Você saber que está ajudando. Mas o que acontece? Por que isso acontece? Né? Do ponto de vista de sobrevivência, é muito adaptável, ou seja, há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, quando a gente vivia em tribos de 40, 50 pessoas, era muito adaptável você não ser rejeitado. Ou seja, se você fosse rejeitado num grupo de 40 pessoas, isso poderia significar morte. Você ia se perder completamente. Você ia ser rejeitado da tribo, não ia se reproduzir, não ia passar os genes adiante, e isso fez com que só as pessoas que tinham esse medo, tinham a amígdala mais ativada, esse medo de julgamento, e eram muito sensíveis com os pequenos sinais das pessoas de julgamento, passassem os genes adiante e continuassem na tribo. Só que o problema disso é que hoje tem esse tanto de gente, cidade, várias pessoas olham com várias emoções, muita gente vivendo em vibrações mais baixas de consciência, de raiva. Às vezes passa alguém para atrapalhar o vídeo, né? Então tem todo tipo de energia hoje. E então você vê, alguém fala bem do lado da câmera, né? Mas a questão é que antigamente não tinha isso. Então a nossa amígdala ficou adaptada para antigamente. E aí hoje em dia, com todos esses estímulos, todo esse barulho, gente, tudo quanto é coisa acontecendo, principalmente com rede social, comparação excessiva, a gente fica preso, paralisado, né, nessa dopamina barata da fofoca, do auto-julgamento, do julgamento dos outros, que tem a ver com o perfeccionismo. Esse perfeccionismo não deixa de ser um auto-julgamento, um alto senso de importância, e é o efeito holofote, tá? O efeito holofote, que é achar que as pessoas tá todo mundo preocupado com você. Por exemplo, o cara passou aqui agora, provavelmente ele não estava prestando atenção nisso, né? A maioria das pessoas não está muito perceptiva, não está andando muito atenta, não está andando com atenção plena. Até porque a maioria das pessoas hoje tem um lápis de atenção totalmente ferrado, por causa de redes sociais, né, dopamina barata, prazeres imediatos, a gente é bombardeado com informações sensoriais a toda hora, a todo lugar, barulhos de todo tipo. Então, quando eu estava na faculdade de medicina, agora eu formei, mas há 4 anos atrás eu comecei a fazer os conteúdos e eu parei. Eu lembro que na época eu fazia parte de um grupo de pessoas que falava muito mal de outras pessoas, estava constantemente excluindo outras pessoas. Não que essas pessoas não fizessem coisas passíveis de serem, eu acho assim, passíveis de irritarem outras pessoas, beleza. Mas ninguém tem o direito de julgar ninguém, ao meu ver. Então era aquele grupo que estava constantemente fofocando, e a fofoca, ela gera um pico de dopamina, e a gente se anestesia e se sente superior naquele momento. É um instinto de se unir em grupos contra um bem comum. E vem desse mesmo instinto de sobrevivência tribal, né, que a gente vivia em poucas pessoas. Só que o problema disso é que isso desregula a sua dopamina, e tudo que desregula a sua dopamina, todos esses prazeres imediatos sem esforço, essas dopaminas baratas,
de falar mal das pessoas, reclamar, de se sentir bem socialmente, né, simplesmente por falar alguma coisa, isso vai te deixar mais ansioso. Quando você desregula a sua dopamina, você para de ter tanto controle sobre seus pensamentos e suas ações. Então você acaba externalizando essas coisas, sabe? Você vai se tornar uma pessoa com um olhar mais julgador. E aí isso vai ter um efeito de julgar você mesmo. Você não vai ter coragem de fazer o que você tanto queria fazer. Então essa dopamina barata que sentimos, esse prazerzinho quando a gente fala mal de alguém, afeta a nossa motivação a longo prazo para se expor. Porque gera um padrão mais fásico de dopamina, a gente se sente confortável naquele momento, excluindo as pessoas. Mas a gente mesmo vai se julgar e vai ficar com medo de tomar ação. Então a curto prazo é bom, né? É aquele circuito de sobrevivência, de segurança, mas a longo prazo afeta nossa motivação e gera frustração, porque a gente vai ficar com auto-julgamento. Então eu vivia nisso, eu comecei a fazer os conteúdos, era no formato de carrossel, eu não mostrava o meu rosto, eu tinha medo de aparecer, por medo de ser julgado, porque eu sabia que eu não ia agradar muitas pessoas, mas eu ia ajudar várias outras. Então a gente vive um mundo hoje de uma guerra de consciência, tá cheio de porcaria na internet, as pessoas próximas que estão julgando vão julgar outras pessoas com coisas que às vezes você acharia ok, né? Por exemplo, fazer vídeos num mundo que está cheio de porcaria, você ajudar com saúde mental, coisas que eu estudava já há anos, tinha muita vontade de falar, só que eu sabia que algumas normas sociais ali iam achar estranho fazer isso. E aí, enfim, eu parei de fazer, fui fazer um estágio em psiquiatria, gostei muito de estudar psiquiatria, a teoria, mas na prática, infelizmente, é pouco eficiente, pouco resolutivo, não aborda muitas vezes a causa base, até porque também muitos pacientes não querem, não é culpa dos psiquiatras isso. O sistema educacional, ele gira um pouco em torno dessa abordagem excessivamente farmacológica e muitos desses remédios psiquiátricos que usam são pró-inflamatórios, eles vão piorar a saúde metabólica do paciente, ele sente muito mais apetite, afeta o sono muitas vezes, e ele vai às vezes ganhar peso, e isso vai afetar a neuroinflamação, né, com exceção do lítio para bipolaridade, mas enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito. A questão é que eu não queria trabalhar com psiquiatria, né, eu não me via naquela rotina, até porque eu tenho TDAH, né, fui diagnosticado recentemente com transtorno do espectro autista, grau leve, e eu sou neurodivergente, para mim é um ambiente de criação de vídeos, né, eu trabalho 24 horas com isso e eu gosto. Mas eu tinha medo, né, de aparecer, eu sabia que no fundo eu sempre quis fazer isso, eu queria fazer vídeos no YouTube, viajar o mundo fazendo, e graças a Deus estou aqui hoje fazendo isso. Eu acho que quando você tem um propósito, né, o que os japoneses chamam de ikigai, senso de propósito, ou o psiquiatra que sobreviveu nos campos de concentração, o Viktor Frankl, né, que ele perdeu toda a família dele, né, então basicamente ele, um judeu que estava na época na Europa, na época nazista, e toda a família dele foi morta, os filhos, esposa, todo mundo, né? Ele viveu o pior cenário possível, que muitas pessoas se sentem ansiosas, ele viveu isso, aconteceu com ele. Ele conseguiu passar por cima disso e criar um braço da psicologia e, enfim, mudou completamente o mundo. E o diferencial dele para conseguir lidar com isso foi o senso de ikigai, o senso de propósito, saber que aquilo serviria para um bem comum. E o que ele fala é que você não tem controle sobre as coisas, ou seja, você não tem controle sobre o que as pessoas vão falar, como elas vão te julgar, se elas vão gostar de você ou não, mas você tem controle sobre uma coisa, que é como você reage a cada situação. Então, assim, se esse cara conseguiu passar por isso, que é eu acho que é a maior dificuldade que alguém pode viver, perder os filhos, perder a família, né, viver num campo de concentração, passar fome, ser torturado, sei lá o que acontece, né? E ele relatou isso tudo e mudou o mundo com um senso de propósito, sabendo que ele ia servir, que ele ia ajudar as pessoas a ser útil de alguma forma. Então, né, eu acho que é possível, é uma grande inspiração. Se todo mundo gosta de você, você provavelmente é um medroso. Porque mesmo quando você age de um ponto de vista mais querendo agradar as pessoas, vai ter gente que não vai gostar de você. E você vai se preocupar muito com cada uma dessas pessoas. Eu me preocupava demais. Nossa, tal pessoa falou isso de mim. Caramba, tal pessoa... Porque a gente é muito... Você tem que entender que a gente é adaptado. O seu cérebro é adaptado ao pessimismo. A buscar situações de sobrevivência que podem afetar a sua sobrevivência. Situações negativas. Para eliminar essas situações ao máximo e sobreviver. A curto prazo, isso vai gerar esse prazer imediato. Porque é a mesma lógica de calorias de alimentação. Né? A gente busca alimentos hipercalóricos, né? Porcaria, barata, açúcar, gordura vegetal processada,
Por quê? A gente é adaptado a querer calorias imediatas porque a gente se adaptou num ambiente que não tinha esse tanto de caloria. Então, a mesma coisa socialmente, a gente é adaptado a dar hiperimportância a qualquer situação social, colocar um efeito holofote na gente e buscar qualquer ameaça à nossa reputação. Porque, antigamente, se a gente fosse rejeitado, fosse expulso da tribo, isso poderia ser um sinal de não sobreviver. Você, às vezes, passaria fome ou não ia passar seus genes adiante. Então, quem tem a amígdala hiperativada, que é a região do seu cérebro de medo e ansiedade, sobreviveu mais e passou os genes adiante. Então, qual que é a ideia aqui? Terapia de exposição. Você conseguir se expor às situações que você sentiria medo. Eu sempre fui muito tímido, principalmente na adolescência, porque eu consumia muita pornografia. Eu era extremamente dopaminérgico, buscava atividade de prazer imediato sem esforço, falava muito mal das pessoas, estava constantemente fofocando, falando mal. E eu acabava me julgando. Eu estava constantemente ruminando na minha cabeça, eu tinha raiva do mundo, estava sempre me julgando. Então eu buscava fazer as coisas para agradar os outros. Você tem que tomar cuidado com isso, porque você pode atrair pessoas narcisistas que vão tomar vantagem dessa sua situação. Elas vão perceber que você está querendo agradar e vão te dominar, vão puxar a sua energia. A verdade é que a maioria de nós hoje não lida bem com a solidão e aí busca sempre estar com a energia de outras pessoas. Por isso que a maioria dos relacionamentos também são codependentes. Então a gente quer esse prazer barato, essa dopamina barata, imediata, porque a gente não tem fé, a gente não tem um propósito, não tem uma narrativa maior para escolher. E a gente se entrega a vídeos imediatos, pornografia, a fofocas, a se conformar em grupos, para entrar em um grupo logo. Mas por que não ficar sozinho, lidar um pouco com a solidão? Qual é o problema da solidão? A natureza humana é a solidão. A gente nasce e morre sozinho. Quanto antes você aceitar isso e reenquadrar na sua cabeça como solitude, mais feliz você vai ser, melhor vai ser a sua relação consigo mesmo. A relação consigo mesmo é a mais importante de todas, para aí sim você partir para outras relações. É uma falta de fé, é uma falta de propósito, é uma falta de pensar em longo prazo, em anos, meses lá na frente. E a gente fica pensando curto prazo, quer colocar tudo agora, quer tudo para agora. E é a mesma coisa, fofoca. E aí a gente cai em prazeres imediatos e fica ansioso e fica ruminativo. Fica com raiva das pessoas e aí se frustra a longo prazo porque a gente não toma ação, não toma risco. Está sempre com medo do que os outros vão falar. Então, para você começar isso, é observar esses pequenos prazeres imediatos sem esforço que a gente está sempre sujeito e modular o ambiente a seu favor. Ou seja, se você vê uma situação que você tem vergonha, você vê aquilo como uma pequena oportunidade de vitória. É o conceito de pequenas vitórias. Então, por exemplo, quando, sei lá, o cara está numa festa e ele tem medo de conversar com uma menina. Se ele conversar com uma menina e for rejeitado, ele vai se sentir livre. Ele vai ficar tranquilo depois de falar com outras. E ele vai conseguir ser mais ele mesmo. Por quê? Você mostrou para o seu cérebro que não tem problema você se expor. E a terapia da exposição. O único tratamento mesmo para fobias é a terapia de exposição. É você se expor a situações que você tem vergonha, que você tem timidez e mostrar para o seu cérebro que está tudo bem. Isso se chama fricção límbica. É o seu córtex pré-frontal se adaptando e se sobressaindo com relação à sua amígdala, que é a região de medo e ansiedade que fica disparando. Você tem medo toda hora. Medo de situações, se julgando, que é essa região que a gente se adaptou para viver, em tribos, que era muito adaptável, você tem uma amígdala mais forte, mas a longo prazo, hoje em dia, com uma situação de cidades com milhões de habitantes, milhões de pessoas, é ruim você ter uma amígdala hiperativada. Você vai sobressair cada pequena ameaça, cada coisa, cada pessoa que vai te julgar, você vai dar muita importância a isso, que é o tal do efeito holofote. Então a lógica da terapia de exposição é você ver cada oportunidade no ambiente. Por exemplo, estou aqui gravando um vídeo. Se alguém olhar e ao invés de eu parar de gravar ou dar muita atenção a algum estímulo que a minha amígdala está salientando, eu observo aquela fricção límbica e continuo fazendo o que eu ia fazer mesmo assim. Continuo fazendo o que eu ia fazer de qualquer jeito. Eu vi no TikTok já um comentário assim, pô, esse cara ele é tímido, dá pra ver que ele é tímido. Exatamente, eu sempre fui tímido. E é por isso que eu consigo tocar o coração de milhões de pessoas, porque eu mostro para as pessoas que é possível você sobressair sua timidez
aos poucos, é possível. Se eu fosse um cara totalmente, naturalmente não tímido, não teria a menor graça. Eu não ia conseguir explicar esses conceitos para as pessoas que são tímidas. Então é justamente porque eu sempre fui tímido que eu consigo explicar e conceituar e enquadrar isso para entregar para você esse conceito, que mudou minha vida. Então é essa forma de se expor mais, mostrar para o seu cérebro que está tudo bem. Você vai sinalizar para o seu sistema límbico, que é onde está a amígdala, a região de emoções do cérebro, que está tudo bem, que você pode ser você mesmo, você pode se expor, não tem problema. E você vai inspirar muita gente fazendo isso também. Então na época eu fui fazer esse estágio de psiquiatria, tinha parado de fazer os conteúdos, porque estava meio desmotivado, ainda estava muito preocupado com a opinião das pessoas, queria agradar, é um medo de solidão. É o medo de você não conseguir encontrar alguém um pouco, né? A gente tem medo de ficar sozinho, essa pressão social também dos pais, que vem de um instinto de sobrevivência. Mas eu acho que uma coisa assim é você aceitar todos os cenários, aceitar um cenário que se você não encontrar alguém, está tudo bem. A vida não é sobre encontrar alguém, não é sobre isso, é muito mais, a vida é sobre explorar diferentes lugares, explorar o mundo, né? Conhecer a si mesmo. Você é o mundo, você é o universo, brincando de ser você mesmo, jogar o jogo da vida. E para jogar o jogo da vida, se torna mais divertido quando você coloca a dopamina no processo e não no resultado. Ou seja, quando você não fica buscando prazer imediato nas pessoas, relações, fofocas, se entregar a álcool, pornografia, droga, todas essas dopaminas baratas que muitas culturas milenares falam, fazem sentido na verdade. Elas geram infelicidade a longo prazo, deixam a gente mais infeliz. E a curto prazo elas geram esse prazerzinho imediato. Então eu vi que a psiquiatria não era para mim, vi que eu não queria trabalhar com um caminho tradicional na medicina, não tem problema trabalhar, né? Mas não era para mim, eu queria fazer vídeos, sempre quis fazer vídeos, então eu falei, cara, eu vou fazer, agora ou nunca, eu preciso fazer, me isolei totalmente, e eu sabia que aquelas mesmas pessoas me julgaram muito, mas aquilo era a fricção límbica que eu falei para conseguir me expor, para conseguir fazer o que eu queria fazer. Não espere ter resultados que ninguém tem se você faz o que está todo mundo fazendo. Você tem que ser diferente, você tem que se diferenciar. Não siga a manada. Você está seguindo a manada, a não ser que, bom, para algumas pessoas é um perfil, beleza, extremamente tradicional, lógico, quadrado, mas muitas vezes tem menos graça, você vai aprender menos também, porque você vai estar sempre se conformando. Nunca vai ser o caminho você fazer parte de grupos que estão fofocando, excluindo, julgando as pessoas. Né? Esse prazer imediato, né? Muitas pessoas fumam vape, enfim, cara, eu não estou julgando, mas a questão são pessoas extremamente viciadas em dopamina barata. Né? Então, resumindo, cara, veja a vida como um jogo. Cada oportunidade de fricção límbica é uma oportunidade para você ter uma pequena vitória. Essas pequenas vitórias, elas liberam dopamina gradual, sustentada. Imagina você ter um tono de dopamina, uma mangueira que fica soltando dopamina no seu córtex cingulado médio anterior, e toda vez que você exercita fazer o que você não quer fazer, se expor a situações um pouco desconfortáveis, você está aumentando o seu córtex cingulado médio anterior. Você está se tornando menos tímido, com menos medo, mais coragem. Você está reforçando seus circuitos neurais de coragem, de amor, de empatia e de entregar valor, porque junta com um senso de propósito, que é a empatia. Então, quando você junta um propósito, que pessoas precisam da sua ajuda, isso motiva muito, isso mexe muito com o seu centro de recompensa no cérebro, junta isso com exercitar terapias de exposição. Então você se expor a situações graduais, ver cada oportunidade como um jogo para você crescer e não se entrega a dopamina barata de fofocar, de julgar os outros e outras dopaminas baratas que vêm por aí, que desregulam seu sistema de recompensa e motivação e consequentemente também sua ansiedade. Você consegue tomar ação, você consegue cumprir o seu propósito, você consegue se expor, fazer o que você tanto quer fazer. Então, mano, é isso. Que esse vídeo sirva de inspiração para você, que você nesse momento está na dúvida. O caminho nunca vai ser medo, nunca age a partir de uma emoção de medo, de raiva, de inveja. Tenta agir a partir de emoções mais elevadas. Isso vai te deixar muito mais feliz a longo prazo e você vai se surpreender com onde você pode chegar. Em 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos. É isso, tamo junto. Mais foco, menos ansiedade.